Michele Bolsonaro comparou um ataque terrorista recente ao que classificou como ódio direcionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Em declarações públicas, a ex-primeira-dama afirmou que esse sentimento seria resultado de uma suposta lavagem cerebral comunista. Insanidade nós vemos por aqui. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Mas antes da Daiane entrar, eu tenho um recadinho para vocês da patrocinadora que ajudou a gente a trazer esse conteúdo aqui para vocês. Chegou o final de ano e você finalmente vai poder descansar um pouquinho. Vai encontrar as suas pessoas favoritas e finalmente vai poder. Você vai encontrar suas pessoas favoritas e quer alguma coisa para fazer com elas? Nesses dois casos, aproveite a Filmica, a melhor plataforma de streaming para filmes cult e autorais de todo mundo. É um catálogo de mais de 550 títulos de 90 países diferentes, com estreias semanais para você e para sua família. Até o dia 5 de janeiro você pode adquirir a sua assinatura anual por apenas R$ 99,00 no Pix, mas é só até 5 de janeiro, tá? Vale aproveitar também para dar assinatura de presente para alguma pessoa querida nesse Natal. Fica aí a dica, não perde essa chance. Confere na descrição desse vídeo e você vai encontrar o link para a melhor plataforma de filmes independentes do país. Vai por mim! Demorei para perceber que estava com um comentário na tela, mas é isso aí. Agora sim, trazendo a Daiane Oliveira aqui para a tela. Dai, o que diabos a Michelle quis dizer com isso? Da onde que ela tirou lavagem cerebral comunista, gente? Eu acho que só piora, né, Sofia? Só piora tudo que a Michelle tenta fazer no nosso dia a dia. A gente tem aí a Michelle falando, né, trazendo um discurso de que, comparando o discurso de que o atirador na Austrália seria ali uma pessoa movida pelo ódio. E ela cita a sua família para fazer essa comparação. Isso é péssimo, Sofia, até porque a gente sabe que os bolsonaristas, por mais que eles tenham essa ideia de mania de perseguição, em momento nenhum eles foram perseguidos, em momento nenhum eles não tiveram amplo direito à defesa, e no caso de Bolsonaro, que já foi condenado, a gente pode até dizer que se não fosse criminoso, se não tivesse cometido crime, não tinha ido para a cadeia. A regra é muito simples, a regra é muito clara, sabe? É como o Bolsonaro gosta de fazer analogia de futebol e fala que gosta de jogar nas quatro linhas, era só não ter cometido crime, mas ele cometeu. Vou te pedir, Sofia, para colocar a matéria, por favor, a primeira matéria que fala, né? Traz essa comparação da Michelle. Hoje nós não vamos chafurdar nos stories da Michelle para vocês não reclamarem comigo. A matéria traz aqui a publicação no story da Michelle. Então a gente vai ler a partir daqui, tá vendo aí? Como eu sou boazinha hoje, eu não quis que vocês reclamassem, que vocês reclamam quando eu trago lá do story da Michelle, que a gente vê muita coisa. A gente, sabe, só para lembrar, tá? A Michelle fala ali sobre o que aconteceu na Austrália, que deixou 12 mortos, e ela diz que isso seria muito próximo do ódio contra seu marido, Jair Messias Bolsonaro. Ela ainda teve a audácia, porque eu só posso chamar isso de audácia, Sofia, de relacionar o atentado a uma suposta escalada de violência, que, segundo ela, também teria atingido o influenciador Charles Kirk. Claro que ela ia falar do Kirk nesse momento, né? E também o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que a gente precisa esclarecer algumas coisas, Sofia. Uma pessoa que não entendeu absolutamente nada de política, nesse vídeo a gente precisa falar de algumas coisas. O Kirk era um cara da extrema-direita dos Estados Unidos, que era um cara que pregava porte de armas, pregava violência, pregava um discurso de ódio, e foi morto por um outro aliado ali, uma pessoa também da extrema-direita dos Estados Unidos. Eu vi uma pesquisa que foi feita sobre que quase 100% dos atiradores que fazem né, execuções dessa forma, né, atiradores assim que chegam com armas em público e promovem esse terror, essa barbárie, 100% desses atiradores são homens. E uma boa porcentagem fala que a tendência política é a tendência à direita. E a gente precisa entender que grupo é esse.
porque não é um grupo feminista que promove essas violências, não é um grupo da esquerda que promove essa barbárie. Dito isso, vou te pedir para voltar lá na matéria, Sofia, por favor, porque a Michelle publicou o seguinte no Instagram dela, perdão. Seguinte, a esquerda fomenta, um pouco mais abaixo, por favor. Isso aí. A esquerda fomenta o ódio aos judeus, assim como fomentou o ódio ao cristão Charles Kirk e a Jair Bolsonaro. A consequência dessa lavagem cerebral comunista é sempre a morte de inocentes. Misericórdia, que Deus traga consolo aos familiares das vítimas diante de tamanha dor. Basta saber se as autoridades do primeiro escalão irão se manifestar com a devida solidariedade ao povo judeu diante desse terrível massacre. Acorda, Brasil, caminhamos a passos largos rumo ao abismo. Eu também acho que caminhamos a passos largos junto ao abismo quando a gente vê um discurso desse que é mentiroso. A gente pode falar em todas as palavras que isso aqui é mentira. A esquerda não fomenta o ódio aos judeus, a esquerda critica o genocídio de Israel ao povo palestino, que o que aconteceu não foi uma guerra ao Hamas, foi o genocídio da população palestina, inclusive com denúncia em Haia, pessoas sendo violentadas, pessoas sendo presas e violentadas por soldados dentro dos presídios, pessoas morrendo de fome e tortura, desidratadas, pessoas contraindo infecção porque não tinha o mínimo básico, crianças morrendo de fome. E a Israel, essa Terra Santa, né, esse governo, que é um governo que protegeria, na teoria, os judeus, promoveu essa barbárie, utilizar a fome como arma de guerra. Inclusive, os palestinos tinham que cadastrar na facial uma biometria para conseguir fazer resgate de comidas. É isso que a gente estava falando. Não conseguiam beber água. Cortaram água, cortaram gás, nessa linha que a gente está falando. Então, isso é tortura. Isso é crime. E é isso. Eles bombardearam comboios, eles bombardearam hospitais, eles bombardearam escolas, eles mataram milhares de pessoas. Então, ninguém nunca fomentou o ódio aos judeus. O ódio aos judeus foi o ódio, na verdade, que se criou, foi um ódio ao governo de Netanyahu, um governo genocida. E é isso que a gente precisa falar. É justamente essa direita que agora compra esse discurso, Sofia, de olha, a gente tem que ter misericórdia, que Deus traga consolo a essas famílias, porque isso é o ódio igual ao meu marido. Charles Kirk pregava o ódio, Bolsonaro também. Aí eu não quis trazer para a gente não ficar mostrando mais uma vez, Sofia, o Bolsonaro fazendo piada com pessoas sem ar, né, no momento que a gente estava no ápice, no auge da Covid no Brasil, Bolsonaro fazendo piadinha com pessoas sem ar, Bolsonaro dizendo, eu posso fazer o quê? Eu não sou coveiro? Bolsonaro sem querer mandar oxigênio para o norte do país, para o Amazonas. A gente teve tudo isso no país, então não é minimamente aceitável esse discurso agora. Mas sabe por que vem esse discurso? Sofia, eu vou te pedir só para colocar a matéria do Estadão, por favor. Esse discurso ele vem porque existe uma intenção aí da Michelle, que é a Michelle sair como senadora. E ela está extremamente contrariada, né? O seu marido a colocou ali naquela posição de não ter avisado, de acordo com as reportagens, que o Flávio sairia como o candidato do Bolsonaro. Tá, E só para eles saber, ficaram super contrariados. Sim. é É a do Estadão matéria ou do do Globo? Globo. Ah, o do Do Globo. Globo, a matéria do Ah, Globo. tá. Isso. Eu achei que era do Estadão, desculpa. Daí eu tava procurando, cadê? Já coloco. Tranquilo. E é só essa matéria mesmo, porque a gente vai trazer aí que a Michelle quer ser senadora. Então, ela quer continuar a manter a base dela, que é a base de defesa da atrocidade. Defesa da ideia de defesa da família, né? Esse é um absurdo. E aí, Sofia, eu vou pedir para você só uma coisa. Se por algum acaso, a gente não consegue ver na tela, não. Pronto, Sofia.
Bênção de Jair, a candidatura de Flávio, perdão, contraria a Michele e amplia a disputa interna do bolsonarismo. Uma matéria publicada hoje pela Luísa Marzullo e o Gabriel Saboia, que trata justamente que a Michele não foi informada, a Michele foi tipo a esposa traída, a última a saber que o Flávio sairia como candidato, ficou extremamente contrariada, extremamente chateada com isso, e disse que agora o que resta é se contentar com o Senado. Por isso que ela faz aquele discurso absurdo, famigerado, aquele discurso violento, dizendo que a esquerda que promove esse tipo de criminalização e o ódio, quando, na verdade, a direita e a extrema-direita, que a gente vê fazendo isso, inclusive de forma institucional. Não foi nenhum deputado da esquerda que colocou uma peruca e disse que o nome agora era Nicole. Não foi nenhum deputado da esquerda que atropelou pessoas porque estava bêbado dirigindo e não prestou socorro. Não foi nenhum deputado da esquerda que foi pego agredindo a mulher, filmado e não deu em nada. Nem fraudando o CNJ, né, falsidade ideológica, nem correndo armado no meio da rua atrás de jornalista, porque foi contrariado. Então, quem é que prega o ódio? Deixa aí esse questionamento da Sofia, que é um absurdo ficar ouvindo esses tipos de mentira da Michelle Bolsonaro. Pois é, Dai. A gente, assim, a gente já não espera muita coisa. A gente já sabe que são pessoas que estão completamente deslocadas da realidade, né? Muitos bolsonaristas foram deslocados da realidade pelo discurso desse pessoal aí, enquanto esse pessoal aí sabe muito bem o que está falando e faz deliberadamente, né? Tem os que são manipulados e os que são os manipuladores. Aí a gente tá falando dos manipuladores quando a gente fala da Michelle Bolsonaro. Agora, o que pra mim é o mais impressionante é que cola. Eles conseguem fazer isso colar. Ela tá falando me parece um pouco aquela história acuse-os do que você faz, né? Que ela fala de lavagem cerebral comunista, mas quem fez uma lavagem cerebral com esse pessoal foram eles. Que eles, basicamente, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, eles falam, olha o comunismo ali. E olham. E ficam, ah, meu Deus, são comunistas, comunistas, comunistas. Ah, a gente tá tendo aí um escândalo de corrupção. Olha os comunistas ali. Ah, a gente tá tendo uma pessoa que cometeu crimes, muitos crimes, e tá sendo julgada por isso. Ah, é perseguição política dos comunistas. Ah, a gente está sendo chamado a atenção por todas as mentiras que nós estamos contando. Ah, é porque essa imprensa tá cheia de comunistas. Ah, as pessoas que têm um mínimo de conhecimento sobre o mundo não estão querendo votar na gente. É porque as universidades estão cheias de comunistas. Gente, é incrível. O comunismo virou o bicho-papão dos adultos. Qualquer coisa que você queira fazer para manipular é só botar a culpa nos comunistas. E eu fico pensando, cara, quem dera fosse verdade. O meu sonho é que os comunistas tenham 1/10 do poder que tem na cabeça desse pessoal. Você vai ver o comunismo de verdade no Brasil, é muito pouca gente. E tem muito pouco poder. Mas na cabeça dessa gente vira esse grande bicho-papão que serve pra justificativa pra qualquer coisa. Cara. Enfim. Ficamos por aqui, Dai. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.